faz na gente? Para que ele serve? Descubra nesse vídeo. O ferro é um mineral encontrado em abundância na natureza e essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Bom, seu principal papel é em relação às células vermelhas do nosso sangue. Ele vai se combinar com uma proteína, que é a hemoglobina, e vai auxiliar no processo do transporte de oxigênio dos nossos pulmões para todo o nosso corpo, até a pontinha do pé. O ferro também é muito importante para a síntese de algumas proteínas, como a hemoglobina, que a gente já falou, anteriormente. Então, se não tem ferro suficiente no nosso corpo, a gente não vai ter células vermelhas do nosso sangue suficiente, tá? E também ele é essencial para a formação da mioglobina, que são as células que são responsáveis pela oxigenação dos músculos. O ferro que o nosso corpo utiliza vem de duas principais fontes. A primeira delas é por meio da nossa alimentação, daquilo que a gente come. E a segunda fonte é por meio da reciclagem das hemácias, que são as células vermelhas. A gente viu lá no início que o principal local que a gente encontra o ferro são nessas células. O ferro é um elemento traço essencial necessário para numerosos processos bioquímicos e fisiológicos celulares. Carnes, frutos do mar e aves contêm ferro M e não M. Implante de ferro. Alimentos fortificados com ferro e suplementos de ferro contêm ferro não M. Ambas as formas de ferro são liberadas de suas matrizes alimentares por proteases, no estômago e no intestino delgado. A absorção de ferro começa na membrana apical da borda em escova das células epiteliais das vilosidades intestinais. Aqui existem dois processos separados para a absorção intestinal de ferro M e não M. O transporte de ferro começa com ele se ligando a um receptor M localizado na membrana da borda em escova dos enterócitos. A endocitose mediada pelo receptor resulta na internalização do complexo receptor MM e o endossomo se funde com as vesículas prótons, os quais são bombeados para dentro da vesícula endossomal fundida, e o M é liberado de seu receptor à medida que a vesícula se torna ácida. No interior, o M absorvido foi quebrado pela M oxigenase, liberando o ferro ferrico, a qual passará a fazer parte do pol não M, sendo armazenado na forma de ferritina ou liberado no enterocito para o sangue. Uma vez absorvido, o ferro é retido pelo organismo e a capacidade de excreção é limitada. O controle da absorção intestinal é o principal meio de regulação dos estoques de ferro no organismo. Se a necessidade for baixa, ele permanecerá no enterócito sequestrado pela ferritina e será eliminado quando a descamação do epitélio intestinal ocorrer. Se houver necessidade de ferro pelo organismo, ele será transportado para fora do enterócito em direção ao plasma para ser transportado pela transferrina. O principal exportador do ferro da célula para o plasma é a ferroportina, que é crucial para a exportação do ferro celular. Para que o ferro seja exportado do interior dos enterocitos, é necessário ainda que este seja oxidado a Fe3+, uma vez que a transferina sérica tem grande afinidade pela forma férica. A efaestina é responsável por essa conversão. A transferrina é a principal proteína de transporte do ferro. A captação do complexo ferrotransferrina pelas células acontece por meio de um receptor específico, o receptor de transferrina. Após a interação transferrina-receptor de transferrina, tem início a captação de ferro pelas células. A bomba de prótons da membrana do endossoma acidifica o conteúdo, levando a uma alteração conformacional da transferrina e do seu receptor, o que culmina com a liberação do ferro. O ferro 3+, é reduzido pela ferroredutase, STEAP, e transportado através da membrana do endossoma ao citoplasma pela DMT1. A apotransferrina é liberada para ser recarregada com ferro, completando o ciclo da transferrina.